Deixa eu agradecer aos organizadores e promotores desse encontro pelo convite. Particularmente agradecer a esse amigo já de longa data, Dr. Luiz Sérgio, com quem eu tive o prazer de trabalhar algumas vezes. A alegria de rever o meu presidente Feijó, grande sindicalista. Bom, companheiros, por favor, pode passar o primeiro quadro. Eu gosto de conversar sobre o neoliberalismo, o movimento sindical e o neoliberalismo, contando uma pequena história para vocês. Uma historinha que me contaram aproximadamente uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, me contaram essa história em Minas Gerais. E a história é o seguinte: dois amigos estavam pescando na beira do rio e de repente eles viram uma pessoa que vinha trazida pela correnteza, estava se afogando. Aí um deles ok. Pode ser? Bom, então a história é essa. Eles estavam pescando e viram uma pessoa que estava se afogando no rio. Aí um deles largou o material de pesca, mergulhou, foi lá e salvou a pessoa. Voltou, continuou lá pescando. Aí viram outra pessoa se afogando no rio. Aí o outro mergulhou, foi lá, salvou a segunda pessoa também. Só que passou um tempinho, viram duas pessoas se afogando. Aí os dois mergulharam, foram lá e salvaram as duas pessoas. Passou mais um tempo, vinham mais duas pessoas se afogando. Quando um deles já ia mergulhar, o outro segurou e disse: não, peraí, companheiro, se a gente continuar fazendo isso, nós vamos passar o dia inteiro salvando gente afogada. É melhor a gente ir lá em cima do rio para saber por que as pessoas estão caindo na água. Com essa historinha me contaram há quase 20 anos atrás, e sempre que eu falo da luta sindical contra o neoliberalismo, eu me lembro dessa historinha, porque há muitos anos o que nós temos visto é que os sindicatos estão salvando quem está se afogando, mas não vão lá na cabeceira do rio saber por que estão caindo na água. Esse é o nosso desafio do movimento sindical. Nós precisamos ir lá em cima do rio, saber por que essas pessoas estão caindo na água, por que o trabalhador está sofrendo tanto com as consequências do projeto neoliberal. E eu sei que vocês discutiram isso ontem aqui exaustivamente, consequências do neoliberalismo. Então, a minha palestra começa por aqui. Eu gostaria, pode passar o próximo quadro. Eu destaco sempre, em todos os locais que eu vou, os 4 eixos, que determinam esse projeto neoliberal. São os 4 eixos centrais que fazem com que o neoliberalismo continue dominando o planeta. Primeiro, a redução do Estado. Vocês sabem muito bem que esse é, talvez, a mola mestra do projeto neoliberal: reduzir o Estado. Ao reduzir o Estado, retira direitos dos trabalhadores, retira direitos da população, corta os benefícios sociais, etc. A flexibilização das relações de trabalho. Isso é um ponto fundamental do projeto neoliberal. O projeto neoliberal não funciona sem flexibilizar a legislação do trabalho, sem flexibilizar os direitos trabalhistas. Ele não consegue sobreviver. Não está no problema. O outro ponto central do projeto neoliberal são as inovações tecnológicas. O projeto neoliberal, mais do que nunca, depende dessas inovações tecnológicas. Hoje, como eu vou mostrar daqui a pouquinho, nós temos hoje um novo tipo de trabalhador no planeta e os sindicatos, em geral, não estão ainda se preocupando com isso. E, por fim, eu aqui não estou enxergando, e, obviamente, a globalização da economia, que é, vamos dizer assim, é o extrato superior do projeto neoliberal hoje. Pode passar, por favor.
Quais são as principais mudanças econômicas que estão acontecendo hoje no planeta? Essas mudanças econômicas, produzidas pelo projeto neoliberal, têm uma coisa central. Obrigado. Agora melhor. Que é o problema das crises persistentes do neoliberalismo. O neoliberalismo, claro que nós sabemos que as crises da economia sempre ocorreram. Desde o século XVIII, XIX, as crises econômicas sempre ocorreram. Mas no projeto, no mundo neoliberal, nos últimos 30 anos, vamos dizer assim, essas crises são uma constante. Tanto que nós estamos dentro de uma crise que se iniciou em 2008 e não se terminou. É a mesma crise. Né? Então, esse é um dos problemas para a classe trabalhadora, é o efeito do neoliberalismo para a classe trabalhadora, as mudanças econômicas. E a outra grande mudança é a questão das inovações tecnológicas, no momento em que os trabalhadores estão tendo que se adaptar a todas essas mudanças tecnológicas. Eu uso aqui um termo, não sei se algum companheiro já ouviu, está sendo muito usado agora por alguns estudiosos, chamado o cibertariado. O que é o cibertariado? É o operariado ou o proletariado que está tendo que se adaptar à cibernética, às mudanças tecnológicas. Hoje, e não é só o trabalhador, o operário que trabalha com máquinas altamente sofisticadas, mas até o trabalhador de escritório, o trabalhador de conta. Hoje nós temos em todas as profissões praticamente, estamos precisando nos adaptar às inovações tecnológicas e esses novos programas surgem com muita rapidez, não só eliminando postos de trabalho, mas forçando o trabalhador a estar permanentemente se adaptando a essas novas tecnologias. E há outro fator também que eu acho que o movimento sindical precisa começar a se discutir. Que, antigamente, quando nós tínhamos a maior parte da economia dentro do sistema, a maior participação da economia era da indústria, indiscutivelmente era a indústria, que era o maior peso da economia. Hoje em dia nós estamos vendo que o setor de serviço, quer dizer, o terceiro setor, está ocupando um grande espaço dentro da economia no mundo. E nós não estamos sabendo interpretar isso. Como está se produzindo a mais-valia ou mais-valor dentro desse mundo hoje que a área de serviços é que está rendendo mais para o sistema. Nós não estamos sabendo interpretar isso enquanto sindicalistas. Eu acho que esse debate ainda está muito fraco. O terceiro ponto é que eu acho que nós também, dentro do movimento sindical, não estamos levando muito a sério, são as mudanças no perfil da população economicamente ativa. Porque a entrada das mulheres, em grande quantidade de mulheres hoje no mercado de trabalho, nós não estamos sabendo lidar com isso. Nós não estamos sabendo lidar com a questão do jovem no mercado de trabalho. Nós não estamos sabendo lidar com uma série de novas, um novo perfil dentro do universo dos trabalhadores. E aí, eu uso um outro termo também que está começando a ser muito discutido, que é o precariado. O que é o precariado? É o operariado precário, aquele que trabalha no trabalho precário. No Brasil, nós temos uma grande fatia da classe trabalhadora brasileira com o trabalho precário. O que é o trabalho precário? É o trabalho de meia jornada, de jornada reduzida, salários reduzidos. É o trabalhador que não tem a carteira assinada, que não tem os direitos sociais garantidos. Esse é o trabalho precário. Nós temos uma imensa fatia da classe trabalhadora brasileira num trabalho precário. E eu tenho acompanhado muito, isso também está acontecendo no México. No México, essa fatia também é bastante significativa, que é o trabalho precário, inclusive nas maquiladoras, nas maquilas, onde o trabalho precário é uma característica. Inclusive da mulher, as maquiladoras lá usam muito mais a mão de obra feminina. Quer dizer, nós precisamos trabalhar essa ideia mais. O movimento sindical precisa trabalhar mais essa ideia. Pode passar. O quarto grande efeito do neoliberalismo para a classe trabalhadora é o comportamento individual. Eu tenho reparado muito isso,
porque eu não só trabalho como jornalista, fazendo palestras, fazendo assessorias, consultorias, mas eu continuo participando do movimento sindical. E eu tenho reparado muito isso no movimento sindical, em várias categorias diferentes, que o trabalhador está se tornando a cada dia mais individualista. Ele está perdendo aquele sentimento de que ele faz parte da classe trabalhadora. Os grandes veículos de comunicação, fazendo o papel mandado pelo projeto neoliberal, estão convencendo o trabalhador que ele sozinho vai ganhar, ele não precisa se juntar com ninguém. É o tal do trabalhador que ele acha que sozinho vai em frente e vai ser um vencedor. E com isso, ele está se tornando muito individualista. O trabalhador, hoje, na maior parte dos locais que eu tenho visto, ele está muito individualista, ele pensa muito nele mesmo, ele não pensa no coletivo, na categoria dele, ele pensa nele. Não, eu não preciso de sindicato, eu não preciso de associação, eu sozinho vou lutar e vou ganhar. Esse é o problema que o neoliberalismo criou. E o outro grande problema, para finalizar, os efeitos do neoliberalismo, é a globalização. A globalização econômica, uma necessidade do projeto neoliberal, trouxe para nós um problema muito sério. É a flexibilização dos direitos trabalhistas que eu citei ali no início. Por quê? Porque para o mercado global poder funcionar, o ideal é que as legislações trabalhistas em todos os países sejam o mais parecido possível. Porque uma empresa, uma grande empresa multinacional, ou global, uma empresa global, ela precisa ter as mesmas garantias nos vários países onde ela vai se implantar. Por isso, hoje no mundo inteiro existe essa política de flexibilizar os direitos, cortar os direitos, reduzir os direitos. Aqui no Brasil, eu sei, e o meu companheiro Luiz Sérgio, um dos defensores, as tentativas hoje contra a CLT são muito grandes, porque é a necessidade do neoliberalismo de reduzir, de retirar a legislação trabalhista para facilitar a exploração, para facilitar o movimento do capital pelo mundo. Pode passar. Então, falando diretamente do movimento sindical hoje, já que o nosso ponto é estratégias do movimento sindical, né, diante desse quadro todo, eu separei, eu dou como certo, que o movimento sindical no Brasil no mundo todo, tem 4 desafios imediatos. São 4 desafios que a gente tem que imediatamente combater. O primeiro desafio é a questão da objetividade dos sindicatos. Lamentavelmente, nós estamos perdendo esse contato com os trabalhadores. Mostrar a verdade histórica dos sindicatos. Nós não estamos conseguindo contar com os trabalhadores a origem dos sindicatos, a visão histórica dos sindicatos, por que os sindicatos são tão importantes na vida do trabalhador. Então, para esses objetivos, eu defendo a defesa do valor do trabalho. Por exemplo, eu acho que o neoliberalismo conseguiu fazer uma coisa que é doente quase. O trabalhador está perdendo o respeito ao seu próprio trabalho. Ele está desrespeitando a ele mesmo, a classe trabalhadora em todos os níveis hoje. Ele está perdendo o respeito à sua própria profissão. O neoliberalismo criou um negócio chamado a flexibilidade ou a multifuncionalidade. Então, o trabalhador, que antigamente ele tinha uma especialidade, olha, eu sou isso aqui. Hoje, ele é um trabalhador multifuncional. Dentro da empresa, ele é obrigado a assumir não sei quantas funções que não são as dele de origem. E com isso, ele está perdendo a sua identidade de profissional. Com isso, ele está perdendo o seu próprio respeito, porque ele não sabe mais o que ele faz. Ele, dentro das empresas hoje, ele assume tantas tarefas diferentes, ele é obrigado a assumir tantas tarefas diferentes, que ele está perdendo a sua identidade profissional. E o movimento sindical não está sabendo defender o trabalhador contra esse ataque. Nós, sindicalistas, eu sou sindicalista, eu continuo atuando nos sindicatos,
nós não estamos sabendo defender o trabalhador contra essa agressão. Ele está perdendo a identidade. Isso é ruim, porque todos nós sabemos, a pessoa humana, sem valorizar a sua própria identidade, vira marionete, vira massa fácil de moldar. Nós não podemos perder a nossa identidade como trabalhador. Pode passar. O segundo ponto do desafio, a defesa da igualdade de oportunidades. Eu tenho visto o seguinte: uma parcela do movimento sindical está caindo na esparrela do neoliberal de deixar separar as categorias profissionais, as diferenças de qualidade de trabalhador. Nós não podemos permitir isso. Combater todas as formas de exclusão e discriminação é importante para o movimento sindical. Nós temos que mostrar para o trabalhador que não existe diferença entre operário e camponês, porque o projeto neoliberal explora os dois da mesma maneira. Não existe diferença entre o trabalhador do setor informal ou do setor formal, porque ele está sendo explorado da mesma maneira. Não existe diferença entre o profissional liberal e o trabalhador assalariado, porque então estão sendo explorados pelo sistema da mesma maneira. Lamentavelmente, o movimento sindical não tem uma política para acabar com essa diferenciação que não é feita por nós. Garanto a vocês, não é um trabalhador que cria essa diferenciação. Quem cria essa diferenciação é um projeto neoliberal que, quanto mais dividir a gente, mais fácil ele vai ser de dominar o conjunto do movimento. E o terceiro ponto, a defesa dos princípios de solidariedade, que tem muito a ver com o que eu estava falando antes. O trabalhador brasileiro, o trabalhador do mundo inteiro, aliás, está perdendo aquele sentimento de solidariedade que sempre foi muito caro aos trabalhadores. Nós, como sindicalistas, sabemos até disso muito bem. É a origem dos próprios sindicatos. Quando lá naquela antiguidade, os trabalhadores se cotizavam, né, para ajudar aquele que estava doente, aquele que estava desempregado. Esse sentimento de solidariedade, nós não estamos mais vendo em meio do trabalhador. Na França, tem um livro chamado A Banalização da Injustiça Social, de um sociólogo francês, Christophe Dejoux, Banalização da Injustiça Social. Ele conta por que isso está acontecendo na França, como é que os trabalhadores perderam totalmente aquele espírito de solidariedade que existia entre os trabalhadores franceses. E, então, isso para nós é muito importante. Eu acho que os sindicatos, o movimento sindical, precisa resgatar isso no meio dos trabalhadores. Pode passar, por favor. Bom, entre os outros três desafios nossos, a representatividade. Os sindicatos precisam criar mecanismos para atrair o trabalhador no sentido da representatividade, porque uma grande parcela dos novos trabalhadores, desses que hoje estão entrando no mercado de trabalho, se afastam do sindicato. Eu não sei quem já viu, mas eu já vi essa pesquisa em 4 ou 5 países diferentes. No Brasil, o que está acontecendo é o seguinte: ainda hoje, a maior parcela dos trabalhadores sindicalizados são maiores de 40 a 45 anos. O trabalhador jovem não se aproxima do sindicato. O mesmo, eu já vi isso no México, esse índice é bem parecido também. Na França, os jovens não se aproximam de jeito nenhum dos sindicatos. Né? Então nós precisamos mudar isso, a representatividade, fortalecer a representatividade dos sindicatos. A outra questão que é muito importante é a estrutura sindical. Eu não estou aqui propondo nenhuma reforma da CLT nem nada, mas eu acho que os sindicatos que ficaram durante muito tempo engessados por uma estrutura antiga. Por exemplo, eu já vi que a maior parte dos que eu acompanho muito isso, 80, 90, 70% dos sindicatos que eu conheço, pelo menos no interior do Brasil, ainda mantém aquelas diretorias padrão que eram indicadas pelo Ministério do Trabalho, e não estão criando diretorias voltadas para essas necessidades mais atuais. Por exemplo, raríssimos sindicatos que eu conheço que tem uma diretoria específica para a questão do racismo, para a questão do gênero,
Pois é, não, eu digo de gênero, porque fica mais fácil. Secretaria de Gênero, dentro dos sindicatos, não tenho visto isso. Raramente você vê isso. Por exemplo, não tenho visto sindicatos que tenham criado uma diretoria ou uma secretaria de novas tecnologias. Ninguém se preocupa com as novas tecnologias. Coitado, e todo sindicalista se preocupa com o efeito da nova tecnologia. Mas ninguém se preocupa, raríssimos sindicalistas, em preparar o trabalhador para as novas tecnologias. Então nós precisamos dar uma mexida na estrutura dos sindicatos. Os sindicatos, olha, o neoliberalismo mexeu nas estruturas das empresas. As empresas, todas as empresas mundiais, se tornaram mais flexíveis, mais ágeis, mais adaptadas ao projeto. E os sindicatos continuam presos naquele modelo antigo. E não é só no Brasil que isso está acontecendo. Outro grande desafio, né, é a ação sindical. Nós precisamos mudar a ação sindical. Eu acho que, já que o perfil da classe trabalhadora mudou, nós precisamos mudar também a nossa forma de ação. Mas nós precisamos fazer um retorno às fontes de origem do movimento sindical. E com isso tudo, nós esquecemos a origem dos sindicatos. Por exemplo, eu faço uma crítica. Raros sindicatos aqui no Brasil, olha que eu já fui convidado com N sindicatos para fazer esse levantamento. Raríssimos sindicatos contam para os trabalhadores da sua base a história do próprio sindicato. Quando é que ele se formou? Por que o sindicato surgiu? Qual é a história daquele sindicato? O trabalhador não sabe qual é a história do sindicato dele. Então, como é que vocês querem que ele se aproxime do sindicato? Quais foram as lutas? Tem um negócio que eu acho muito importante, a gente precisa resgatar isso. Os companheiros dos sindicatos brasileiros devem ouvir muito isso. Muitas vezes você chega numa empresa com a fichinha de sindicalização. Então, companheiro, vamos sindicalizar? Aí o cara, quem que o trabalhador responde para você? Sindicalizar para quê? Quem que eu ganho com isso? Primeira pergunta, quem que eu vou ganhar com isso? E eu, às vezes, me torno antipático, porque quando eu estou com uma fichinha de sindicalização, eu entrego, aí, o que eu vou ganhar com isso? Eu digo, não, companheiro, é o seguinte, o que você já ganhou? Porque, no fundo, você já está devendo ao sindicato. Porque se hoje você trabalha com uma carteira assinada, foram porque os sindicatos brigaram. Se hoje você tem férias, é porque os sindicatos brigaram. Se hoje você tem 13º salário, é porque os sindicatos foram para a luta. Se hoje você tem licença maternidade, é porque então não é o que você vai ganhar, você já está devendo. Os sindicatos já fizeram tudo isso por você. Tudo isso foi feito pelos sindicatos. Só que nós, como sindicalistas, não estamos sabendo fazer essa conversa com o trabalhador. Mostrar para o trabalhador que os direitos que ele tem hoje, e que o neoliberalismo está roubando, foram conquistados pelos sindicatos, não caíram do céu. Então nós precisamos voltar a lutar ao lado dele. Pode passar, por favor. Então, tentando fechar, cumprindo o meu prazo, outra questão que eu acho muito importante é levar os trabalhadores a lutar pelos direitos sociais. Sim, o sindicato não pode mais se limitar a ficar lutando por salário, horas extras, não sei o que lá. Nós temos que levar os trabalhadores a lutar, sim, por saúde, educação, moradia, transporte digno. Por quê? Porque, como nós vimos ali no primeiro slide que eu mostrei, o Estado mínimo não é a origem do projeto neoliberal, o pilar do Estado. Então, ao levar o trabalhador a exigir do Estado saúde, educação, transporte, nós estamos questionando o pilar do neoliberalismo. Nós vamos estar questionando aquilo que faz o neoliberalismo se manter, que é a redução do papel do Estado. Lamentavelmente, eu não pude estar aqui ontem, por uma questão de saúde, estou fazendo uma série de exames, me pego aí de surpresa, por um problema sério, mas eu creio que vocês devem ter visto isso. Um dos pilares
do neoliberalismo, um dos mestres do projeto neoliberal, o grande ideólogo do projeto neoliberal, um sujeito chamado Friedrich von Hayek, um austríaco. Num dos seus livros, o Hayek diz o seguinte: é preciso acabar com todos os sindicatos. Ele escreve isso textualmente no livro dele. É preciso acabar com todos os sindicatos. E ele explica por quê. Porque ele diz que quando os sindicatos forçam o Estado a gastar com benefícios sociais, reduzem a capacidade de acumulação do capital. O Hayek usa a seguinte expressão: ao gastar com as exigências sociais, o Estado está corroendo a base de sustentação do capitalismo. Então, isso é o Hayek que diz, é o cara que inventou o neoliberalismo que diz isso. Então, o nosso movimento tem que ser o contrário. Nós precisamos, sim, fazer o Estado investir em saúde, educação, segurança, né, transporte. Isso é fundamental para o trabalhador, isso é importantíssimo para a classe trabalhadora. De certa forma, isso é um salário indireto. De certa forma, isso é um salário indireto. E, ao mesmo tempo, nós estamos combatendo lá, né, o centro do projeto neoliberal. Conclusão. Em meio a tantos desafios que eu corri com eles aqui, que se apresentam, destacamos aqui a importância de iniciar um combate ideológico imediato. Não podemos nos limitar às ações práticas. Eu acho o seguinte: eu penso e tenho falado isso em todos os sindicatos onde eu trabalho. Nós não podemos continuar apenas salvando as pessoas que caíram no rio. Nós precisamos disputar ideologicamente com o projeto neoliberal. Só que para isso nós precisamos estar bem preparados. É necessário fazer 50, 100, 200 encontros como esse que está acontecendo agora, para que nós possamos nos preparar para o enfrentamento com eles. Porque eles se preparam para o enfrentamento com a gente. Então nós precisamos estar muito preparados também. Nós precisamos estar muito conscientes de qual é a luta. É importante que o movimento sindical compreenda as bases do pensamento dominante. Quais são as bases do projeto neoliberal? Nós precisamos conhecer melhor o que Hayek escreveu, o que Mises escreveu, Milton Friedman, quer dizer, são os grandes pensadores do projeto neoliberal. Nós precisamos saber o que eles escreveram para poder trazer a estratégia contrária. Senão nós vamos continuar salvando a pessoa que está ouvindo. Né? E só fechando mesmo, eu digo, precisamos divulgar esses conceitos. Eu acho que encontros como esse que está acontecendo agora são fundamentais. E uma coisa que eu tenho defendido há algum tempo já, é importante que os sindicatos, no mundo inteiro, se possível, nós, pelo menos dentro da América Latina, a gente poderia fazer isso, que os sindicatos criem mecanismos de troca de informação, de troca de experiências, o mais rápido possível. Hoje nós temos aí de presente, é um prêmio para nós, a internet. Nos aproxima, o sindicato lá do México pode trocar informação com o sindicato no Uruguai, na Argentina, com uma rapidez. Então nós precisamos criar, fortalecer essas redes de informação entre os sindicatos, para trocar experiências das nossas lutas, para trocar experiências das nossas dificuldades, para trocar experiências dos enfrentamentos diferentes. Aquilo que eu falei, nós não podemos mais engolir que fiquem diferenciando o trabalhador industrial do camponês. Não, as experiências são as mesmas. Nós não podemos engolir que fiquem eles nos diferenciando. Nós temos que entender que nós somos a classe trabalhadora, independente da função, da categoria, da profissão que você exerce. E nós precisamos criar essa rede, uma grande rede mundial, possivelmente, para preparar esse enfrentamento. Muito obrigado. Meu caro Luiz Sérgio.